Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana, sou estudante de medicina do primeiro período. E esse canal aqui foi criado para eu conseguir solidificar o conteúdo que eu tô tendo e possivelmente ajudar alguém que esteja vendo também. São as primeiras vezes que eu tô gravando videoaulas, então tenham paciência comigo, vai ser um processo mais demorado para eu pegar o jeito. Mas é com carinho, eu estudei bastante conteúdo para passar para vocês isso. Qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Todo o conteúdo é fundamentado nas referências bibliográficas. Nesse caso foi o Biochemic Schreier e os slides que a própria faculdade disponibilizou. E eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma maneira. É isso. Beijo, gente. Hoje é aminoácidos. Então tá, vamos começar aqui com aminoácidos. O que a gente pode falar sobre aminoácidos? A gente vai começar a falar sobre aminoácidos falando sobre as funções deles. Ele tem algumas principais funções para vários processos metabólicos. E eu vou mencionar alguns aqui, alguns mais importantes. O principal deles, para mim, é formar as proteínas. Não que seja mais importante, mas é o que eu mais lembro. Formar as proteínas. Ele participa do ciclo da ureia. Eu não vou escrever tudo o que eu tô falando, então, se vocês quiserem escrever, vocês pausam, anotam e depois voltam. Eles participam dos processos de neurotransmissão. Como? Eles são precursores, ou seja, eles vêm antes dos neurotransmissores, da formação, assim, da síntese dos neurotransmissores. Neurotransmissão. Tem mais. Eles são precursores dos hormônios. Eles são bases, esse é muito importante também para mim, do DNA e do RNA, de acordo com as purinas e pirimidinas, né? A biossíntese dessas purinas e pirimidinas. Também eles fazem parte da síntese de creatina, o precursor do óxido nítrico e assim vai. Coloquei algumas aqui que eu considero importantes. Como é que é o formado um aminoácido? A gente vai ter um nome, aminoácido. O que você vai lembrar? Você vai lembrar de amino, que é amina, né? E ácido, de ácido. Então, assim, o grupamento de aminoácido funciona assim. É um carbono ligado a um H, ligado a um ácido carboxílico, que é o COOH, que seria de onde vem esse nome aqui, ó, do ácido. Se liga também a uma amina. Opa! Aqui. Se liga também a uma amina e a um radical. O que seria esse radical aqui? Esse radical aqui é o que dá a identidade do aminoácido. Isso aqui é o que diferencia um aminoácido para o outro. Ah, o que faz o aminoácido? A glicina ser a glicina. Esse radical aqui vai ser diferente da lisina, de outros, entendeu? Então, esse radical aqui é muito importante de entender isso. Essa cadeia lateral aqui, a gente vai chamar de cadeia lateral, eu estou chamando de radical, que também é um sinônimo, vai ser a identidade do aminoácido, tá bom? Agora uma coisa, os aminoácidos, assim, a gente vai ter como se fosse um alfabeto de aminoácidos. No total, temos 20. 20 aminoácidos. É muito pouco, mas isso tudo, todos esses 20, em várias combinações, aminoáticos, aminoácidos, vão formar todas as nossas proteínas. Eles são o que vão formar todas as proteínas do nosso corpo vão ser formadas por esses 20 aminoácidos, entendeu? Eles são uma unidade da proteína. Então, assim, uma unidade da proteína, então várias assim, vai formar uma proteína. O aminoácido também, ele vai ser o precursor de várias coisas. Por exemplo, a histidina vai ser o precursor da histamina. Então aqui, isso aqui é o aminoácido. Mas ele também vai formar aqui a histamina, que é um vasodilatador. Também temos o triptofano. Que também é um aminoácido.
e que vai formar, por exemplo, a serotonina, o hormônio ali conhecido como hormônio da felicidade, e também a melatonina. Então, vocês estão vendo que os aminoácidos, eles são, tipo assim, eles são o mesmo aminoácido, ele pode servir para criar diferentes substâncias. É como se, por exemplo, o triptofano, que é o aminoácido, fosse a madeira, a tábua de madeira, aqui uma tábua de madeira, e a serotonina ou a melatonina fosse a cadeira esculpida. Vou fazer uma cadeira capenga aqui. Show. Então, isso aqui é a madeira, esse aqui é o produto. É como se a gente esculpisse o aminoácido para ter ali o que a gente vai querer. O aminoácido, todos eles, desses 20, 19 deles são assimétricos. O que significa isso, Giovana? Significa que esse carbono central aqui vai estar ligado a 4 coisas diferentes. Então, esse radical aqui vai ser diferente para 19 deles. Qual é a exceção? A exceção é um aminoácido que a gente vai chamar de glicina. A glicina não é assimétrico, por quê? Porque esse carbono ele vai se ligar ao COH aqui, vai se ligar ao NH2 aqui, vai se ligar a um H aqui, vai se ligar a outro H aqui. Então, o radical da glicina é um H. Por isso que ele não é assimétrico, porque aqui temos um carbono se ligando a 2 componentes que são o mesmo. Então, isso torna ele um carbono simétrico. Vamos lá. Entrando agora no que é pH. O que é pH? Vocês lembram? Tá ácido, tá básico. Se vocês não lembram, a gente vai passar por isso agora. O pH é a medida da concentração de íons, que é o H+, em uma solução aquosa. Então, assim, cara, a gente tem aqui uma piscina e ela tá muito ácida. Essa piscina está ácida. O que significa? Que aqui dentro dessa piscina tem muita concentração de H+. A gente chama o H+, só um adendo, o H+, de um próton. Por que a gente chama ele de um próton? Ele é o único elemento. Vocês lembram que lá no ensino médio, os prótons têm o mesmo valor que os nêutrons, então é um nêutron e um próton no hidrogênio? Um próton. Então, assim, quando a gente fala que uma substância, assim, uma molécula, ganhou um H+, a gente pode estar considerando que ela ganhou um próton. Por isso que a gente vai chamar as coisas que ganham ou perdem o H+, de protonadas, ou seja, ganharam um próton, ou desprotonadas, que perderam o próton. Então aqui a gente vai ter o pH, vou apagar isso aqui, a gente vai ter o pH ácido, vou botar aqui, vocês lembram, né? Aqui, ó. 0 é ácido aqui, ó. Mais ácido, vai até o 14, que é básico, e o pH neutro é o 7. Show! Aqui, no ácido, vai ter uma alta, vou botar alta, eu ia botar maior, mas é alta concentração de H+. E no contrário, quando o ambiente está básico, tem uma baixa concentração de H+. Isso aqui vai ser importante já já, eu não tô tirando isso do nada, tá, gente? Concentração de H+. Então, vamos lá. A gente tem aqui no ácido, como a gente já olhou, a alta concentração de H+, e no básico, a baixa concentração de H+. Vamos pegar aquele aminoácido que a gente falou lá de cima, que é o aminoácido ideal, beleza? Que tá aqui, lindíssimo, ó, ele ligado ali ao grupamento amina dele, ao ácido carboxílico, ao hidrogênio e ao radical. Vocês acham que isso aqui tá certo? Eu também achava, mas eu descobri que isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma idealização de como ele poderia estar. Isso aqui é teoria. Como a gente tem que pensar que o aminoácido ele sempre vai estar inserido num meio, ele sempre vai estar no nosso corpo, entendeu?
Então, quando ele tá no nosso corpo, ele tá ali entre um meio, que vai estar com mais H+, vai estar com mais H-. Então, ele sempre vai estar com uma parte protonada ou uma parte desprotonada. Voltando no significado de protonado e desprotonado. Protonado é algo que ganhou um H+, porque um H+ significa um próton também. Então, ganhou um próton. Ganhou um próton. Ganhou próton, né? Não precisa ser um próton. Ganhou próton. Está protonado. Ganhou demais. E perdeu próton. Perdeu o próton, ele estará desprotonado. Esse próton aqui, lembrando, é um H+, tá? Porque a gente pode considerar o H+ como um próton. Porque ele só tem um próton e um nêutron. Beleza. Como é que ele vai estar, o aminoácido, então, na realidade? Ele vai estar influenciado pelo meio. Então, esse NH+, eita, já dei spoiler. Esse COOH, ele vai estar aqui, ó, desprotonado. Tá vendo? Tô colocando isso errado, peraí. Esse COOH aqui ficou feio, deixa eu ajeitar isso aqui. COOH. Muito melhor. Ele vai estar desprotonado. E essa amina, ela estará protonada. Esse aqui é a realidade das paradas. Esse aqui, por exemplo, a glicina, que é aquele do H, lembram disso? Glicina. A glicina é isso aqui, ó. É um C ligado a um NH+, é um NH3+, ligado a um COOH, ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio. Quando a gente recebe, assim, esse composto da glicina... Opa, errei aqui. Quando a gente recebe aqui esse composto da glicina, a gente vai assumir que está em pH neutro, está em pH 7. Esse pH 7 aqui, quando a gente está olhando para essa molécula em que a gente tem o grupamento amina protonado e o grupamento do ácido carboxílico desprotonado, a gente tem uma carga dipolar, ou seja, não tem carga válida aqui. Por quê? Porque a gente tem o menos aqui, ó, que é uma carga -1, tá vendo? E essa aqui que é a carga +1. Então, isso aqui, eles se anulam. Então, isso aqui, a carga geral da glicina fica 0. Carga 0. A gente vai chamar isso aqui de carga dipolar, ou carga dipolo. Carga dipolar. Também tem autores que vão chamar, você pode ver isso na prova, essa palavra horrorosa, zilterions. Eu chamo de zilterions, mas pode ser zilterions, não sei. Que é quando esse ponto tá assim, no ideal, que é o COOH desprotonado e a amina protonada. Beleza? Isso aqui é o ponto isoelétrico. Agora a gente vai entrar num conceito um pouquinho mais chato, mas que é tranquilo. Só lembrando, pH ácido, ele tem muito H+. Por que isso aqui é um menos, meu Deus? Tem muito H+. O básico ou alcalino tem baixa concentração de H+. Vocês concordam comigo? Que aqui, ó. Se eu tenho numa piscina cheia de H+, aqui, e eu sou esse aminoácido, essa glicina aqui, vocês concordam comigo que eu não preciso, por exemplo, o meu COH tá doando H+ pro meio? Não precisa. Por que não precisa? Porque já tem bastante. Então, assim, o meio ele vai influenciar o que vai acontecer com a protonação ou desprotonação desses radicais aqui. Então, quando o meio ele está muito ácido, a molécula vai ficar protonada. Então, assim, isso aqui a gente vai entrar no conceito de pKa. O que é o pKa? O pKa é quando as moléculas, assim, tem um número de moléculas que elas estarão metade protonadas e metade desprotonadas. Ou seja, se a gente colocar aqui no meio muito ácido, essa glicina, isso aqui vai protonar.
Concordam comigo? Porque aqui, se o meio tá cheio, não tem problema adicionar uma glicina aqui, um protonzinho aqui. Então, isso aqui, ó, vai ficar o COOH. Isso aqui vai protonar esse ácido carboxílico. E vai protonar aqui também, porque se o meio tá cheio, não tem problema doar pro NH3+. Então, assim, aqui em meio ácido, a glicina vai estar meio ácido. Vou botar aqui, ó, meio ácido. A glicina, ela vai estar com o COOH. Por quê? Porque protonou, porque o meio está cheio, e vai estar com NH3+. Por quê? Porque o meio está cheio de H+, e doou para a amina e para o ácido carboxílico, esse H. Show? Então aqui, se a gente pegar aqui, qual está a carga da glicina em meio ácido? Vou desenhar, vou apagar aqui, depois eu mudo. Vai estar COOH e NH3+. Qual é a carga da glicina em meio ácido? Meio ácido seria o pH 1 aqui, vamos lá. Seria mais 1. Por que seria mais 1, Giovana? Aqui, ó, vocês estão vendo que perdeu a carga negativa aqui? Então agora, como ele perdeu essa carga negativa aqui, agora não tem ninguém aqui, ó, para balancear isso aqui, para anular esse mais aqui. Então ficaria uma carga de mais 1 em meio ácido. Isso falando da glicina. Agora, vamos colocar a glicina em meio básico. Em meio básico, a glicina, cara, não tem muito H+ para doar. Vou botar isso aqui, que tava bonitinho. Em meio básico, até de azul. Em meio básico, a glicina ali tá no meio de uma tá racionalizado, entendeu? Não tem muito H+. Então, o que vai acontecer? O meio que tá ali, aquela piscina que a gente conversou, vai puxar os H+ dessa amina e desse ácido carboxílico para fora. Então, em meio básico, que seria, sei lá, vou botar aqui o pH 1 e aqui o pH 13, seria o COH. Vocês acham que ele vai estar com o próton dele ali intacto? Ou vocês acham que o meio, por estar precisando, vai puxar? O próton, ele vai puxar para o meio. Então, o CO vai ficar desprotonado. Aqui. Porque como o meio está com pouco próton, esse aqui doou o próton para o meio. E o NH3+? Vocês acham que ele vai estar com esse próton ainda? Não, não vai estar. Porque como o meio está precisando de próton, não tem como a gente ficar deixando ali com aquela amina, né? Então, o que vai acontecer? Esse CO- vai ficar assim, vai desprotonar. E isso aqui também vai desprotonar. Então, a gente tem aqui o NH2 desprotonou. Poxa, Giovana, e agora? Qual é a carga disso aqui em meio básico, da glicina em meio básico? É a mesma coisa da glicina em meio ácido, só que ao contrário. Se aqui, em meio ácido, não tinha ninguém pra assim, balancear, tá vendo? Isso aqui ficava mais 1. Agora é a mesma coisa. A amina voltou a ser amina, voltou a ter uma carga zerada. Então, a gente só tem uma carga menos 1. Então, essa carga aqui seria menos 1 e essa carga aqui seria mais 1. E em pH 7, que é o meio, seria uma carga líquida igual a 0. Isso falando da glicina, beleza? Voltando, o que é pKa, gente? O pKa é quando uma substância vai estar ali com metade protonado e metade desprotonado. Calma, vou começar com calma. Aqui, ó, vou descer um pouquinho. A gente vai ter o pKa 1, que vai estar se referindo ao ácido carboxílico. E a gente vai ter aqui o pKa 2, que vai estar se referindo ao grupamento amina. O que isso significa? Que, por exemplo, eles vão dar um número. O pKa 1 é igual a, sei lá, 3,24, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Na escala do pH, isso está falando pra gente que quando chega em 3,24, metade dos ácidos carboxílicos dessa solução aquosa aqui vão estar protonadas e metade desprotonadas. Eu fiz ao contrário, mas paciência. Então, assim, imagina que tem vários COH e vários COO- aqui nessa solução.
quando a gente chega aqui nesse número do pH, quando o pH está em 3,24, vou até marcar aqui, ó. 3,24. Quando tiver aqui, metade dos CO menos e dos COOH vão estar protonados e desprotonados. Então, esse ácido carboxílico vai estar ali na metade, tá bom? É babado, gente. Aqui, o pKa se refere a isso. Então, o pKa, ó. Vocês acham que pra cá, pro meio ácido, ele vai estar protonado ou desprotonado? A gente conversou. Aqui tem uma concentração maior de H+. Aqui tem uma concentração menor de H+. Então, vocês acham aqui, vou me referir ao ácido carboxílico, tá? Vou colocar COH. Não vou colocar nada, não. pKa. Vou colocar pKa. Pra cá, vocês acham que esse ácido carboxílico, ele vai estar recebendo esse próton ou ele vai estar doando esse próton? Ele vai estar recebendo esse próton. Por quê? Porque aqui, ele tá dizendo pra mim que ele começou aqui nesse 3,24, um pouquinho antes, pra ser exata, 2,24, a desprotonar a parada. Então, quando tá anteriormente aqui, ó, anteriormente do número 3,24, ele vai estar como COOH, ele vai estar com o próton dele, porque o meio tá cheio, então ele pode ter. Quando passou desse 3,24, mais da metade desses ácidos carboxílicos estão desprotonados. Então, quando a gente vem pra cá, isso aqui, ó, vai estar assim. Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar é, tá aumentando o pH pra básico, tá ficando alcalino, ele tá desprotonando. Tá ficando ácido, ele tá protonando. Isso aqui é o pKa. Vamos agora no pKa1. Agora o pKa2 vai ser a mesma coisa, só que para amina. Vamos dizer aqui que o pKa2 da amina seja 7,14. Pô, 7,14. Então a gente tem aqui que no grupamento amina, aqui ó, 7,14. Isso aqui ficou muito desproporcional, gente. Vai estar falando que nesse ponto aqui para amina, para esse lado aqui, ele vai estar protonado, correto? E para esse lado aqui, a maioria delas vai estar desprotonada. Olhando no esquema, no grande esquema das coisas, como ficaria isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, vou pegar aqui, vou botar com a glicina de novo, porque a glicina é tranquilinha de lembrar. Aqui. Tá. Vamos pegar aqui antes do 3,24. Vamos colocar em pH1. Em pH1, como é que vai estar isso aqui? Vamos olhar primeiro o pKa. O pKa está se referindo ao ácido carboxílico. Em pH1, ele vai estar protonado ou desprotonado? Ele vai estar protonado. Por quê? Porque o meio está com bastante H+. Então, a gente sabe que ele vai ficar COOH, correto? Então, no pK1, tá o COOH ali inteirinho. E olhando agora para o pKa2, que é a amina. Ele é o número 7,14. Então, antes do 7,14, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar protonado. Show! Se ele vai estar protonado, esqueci isso aqui. Se ele vai estar protonado, no pH1 a gente também vai ter o NH3+. Maravilha. Vamos colocar outra situação aqui. No pH 4, o que vai acontecer? Opa, passou do valor do pKa1. O valor do pKa1 passando, a gente descobriu que mais da metade desses pKs 1 foram já desprotonados. Então, a gente vai assumir aqui, ó, que o CO perdeu esse próton que ele tinha. Por quê? Porque passou do número do pKa dele. Entendeu? Então, aqui, ó, COO menos. Entenderam por quê? Olha aqui. Passou do número do pKa. O número do pKa era o 3,24. Passou para lá, o meio tá ficando básico. Esse meio tá ficando básico significa agora que tá pedindo H+. Então, esse COOH vai doar pro meio o H+. Então, ele vai ficar faltando aqui um H. Então, aqui ficou o CO-. E a amina? A amina no pH 4, ela já desprotonou? Não. Porque aqui, ó,
Se a gente denominou que no 7,14 mais da metade, não, igual, a metade está desprotonando, antes disso não desprotonou ainda. Então a gente fala que ainda está NH3+. Vamos agora aumentar, vamos pedir agora no pH 9. Ó, no pH 9 já começa a alterar as coisas. Por quê? Porque no pH 9 a gente já passou do pKa 1, então a gente tem aqui o CO- também, porque ó, já desprotonou. E passou do número do pKa da amina. Passou do número 7. Então aqui, ó, passou, tá ficando mais básico e já passou. Cara, agora ele desprotonou. Ele desprotonando, ele ficou aqui NH2. Mesma coisa do pKa, tá, gente? Mesma coisa do pKa 1 e 2. Só que um é do grupo carboxílico, do ácido carboxílico, e o outro é da amina. Então a gente tem aqui, vamos falar a carga líquida em cada um desses estados. Carga líquida quando o pH tá 1. Aqui tá com carga? Não. Aqui tá com carga? Tá. Então fica carga mais 1. Aqui tá com carga? Tá. Menos 1. Aqui é carga mais 1. Opa, se anulou. A carga líquida é 0. E aqui? Aqui tá com uma carga menos. Beleza. E aqui tá com carga? Não tá com carga. Então aqui ficou carga menos 1. Esse é o conceito de pKa 1 e pKa 2. Beleza, galera? Isso falando da glicina. Vou entrar com vocês agora nos outros radicais, beleza? Agora aqui, meus amores, a gente vai começar olhando quando, assim, na glicina, a gente tem ali o ponto ideal, né, que é só tem a carga aqui e aqui. Show? Deixa eu pegar a glicina bonitinha ali, ó. Beleza, só tem a carga aqui e aqui. No radical não tem nenhuma carga. Mas, e quando o radical... Vou colocar aqui. E quando o radical vai ter uma carga? Dá, né? Porque o radical ali é uma outra sequência de outras substâncias. Então é super possível que ele tenha uma carga ou positiva ou negativa. Aqui. Radical pode ter uma carga. Pode ter carga. Como é o exemplo, por exemplo, da lisina. Deixa eu pegar a lisina aqui para mostrar para vocês. A lisina é o seguinte, ela é assim, ó. CO, C, NH3, mais tudo normal até agora. H. E agora, aqui, ó. Parênteses, CH2, 4. Ligado a um NH3. E agora? Tá. Lembrando que todo negócio que, assim, exercício, que eles vão dar o componente, isso aqui está em pH neutro. Eu vou colocar isso aqui gigante. pH neutro. pH neutro. Show. Então isso aqui tem pH 7, tá? Opa. Vou lá pra cima. Tá em pH 7. Show? Ok. Então aqui, em pH 7, a gente tem aqui uma carga negativa, uma carga positiva, elas se anulam, correto? Porque ali a gente teria dipolo. Mas agora a gente tem essa terceira pessoa aqui aparecendo, que vai ser essa, tipo, desbalanceamento, entendeu? Então, a carga disso aqui, dessa lisina, no pH 7, vai ser mais 1. Por que que vai ser mais 1? Porque aqui se anulou o menos com mais e sobrou um mais, beleza? Então, assim, isso agora eu vou introduzir vocês ao conceito de pKr. Quem é pKr, Giovana? É o pK do radical. Também pode ser chamado de pK3, tá, gente? pKa3. Mas normalmente cai no pKr. O pKr, então, é ali... É meio que uma nota de corte. Todo pK, assim, é uma nota de corte, né? Do quando ele vai desprotonar ou protonar. O NH3+, aqui, que seria o grupamento amina, beleza? Vai estar aqui, nesse pH 7, ele vai estar protonado. Porque o pKr é maior do que 7. Porque quando ele tiver maior do que 7, ele vai desprotonar.
Show? Opa, não vou escrever isso aqui porque senão vai confundir. Beleza? Então aí, o que a gente faz? Quando a gente tem esse PKR, a gente tem alguns exercícios que a gente pode fazer para, né, conseguir calcular a carga líquida em diversos pHs. Eu vou mostrar aqui para vocês um exercício, a gente vai resolver junto. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aproveita e toma uma água. Agora foi. Vamos pegar a própria lisina que a gente estava tratando. A lisina é essa aqui. Cadê ela? Aqui. Eu vou pegar ela. Vou levar ela lá para baixo pra gente conseguir fazer o exercício dela, beleza? Aqui. Pronto, a lisina bonitinha aqui. Então, a gente vai ter aqui na informação desse exercício. A gente vai ter a informação que o pKa1 é igual a 2,2. O pKa2 é igual a 9. E o pKa3 ou pKr vai ser igual a 10,5. Ok? Show. O que ele está pedindo no exercício? Ele está pedindo a carga líquida nos seguintes pHs. Vou escrever aqui, ó. Carga líquida nos pHs. 1, 3, 7, 9, 9 não, vou botar 10 e 13. Show? Vamos ver a carga líquida em cada um desses pHs. Como é que é? Qual pH isso aqui tá? Se eles deram pra gente? A lisina, vou até escrever aqui, ó. Lisina. Está em pH neutro. Não quer dizer que ele esteja no ponto zilteriano. Quer dizer que ele está em pH 7. Aqui, em pH 7, a gente já tem. Concordam comigo? Eu sempre gosto de começar pegando e entendendo aqui o que cada um desses grupamentos aqui como eles vão se comportar em cada um dos estados que a gente está olhando. Então, assim, no grupamento COOH, que é o do grupamento do ácido carboxílico, que é o do pKa1, eu gosto de começar com ele. No pH 7, que é o pH neutro, a gente já tá vendo que a gente tem. Então, como é que tá o COOH? Vou colocar ele de verdinho aqui, pra gente poder se localizar. Adoro essas paradinhas, fica tudo bonitinho assim, né? Olha que lindo. A gente vai ter o CO-. A gente vai ter o CO-. Ele vai estar se comportando assim, correto? E agora, vamos olhar o número do pKa1 dele. Vou fazer aqui a tabela para ajudar vocês a resolver isso aí. Depois eu vou colocar alguns exercícios. E aí eu faço a resolução para vocês também. Aqui. 7 e 14. Qual é o pKa1? É 2,2. Vou colocar aqui, ó. 2,2. A gente tem que, quando ele vai aumentando a basicidade, a alcalinidade, quando ele está crescendo para lá, crescendo o número, né? Ele está desprotonando. Desprotona. E antes do pKa, do 0 até o pKa, ele está protonado. Concordam comigo? Então, assim, o que a gente vai analisar? Qual o comportamento do COH, ou do COO-, nesses devidos pHs? No pH 2,2. No pH 1 aqui, ó. No pK1 é 2,2. No pH 1, ele vai estar protonado ou desprotonado? Aqui, ele vai estar... Vamos botar aqui na tabelinha. No 1, ele vai estar protonado ou desprotonado? Ele vai estar protonado. Por que ele vai estar protonado? Porque ele está antes do pKa1, que ele está ácido, em meio ácido, onde tem bastante concentração de H+. Show? Então, aqui o COOH vai estar protonado. Isso significa que ele não vai ter perdido esse próton aqui. Então, ele vai estar COOH. Ok? Agora, e nesse 3? O 3 agora já passou, né? Passou do pKa. Passou desse ponto aqui, ó. Agora a gente tá no pH 3.
aqui já começou, a maior parte já protonou, entendeu? Já desprotonou, perdão. Já desprotonou. Então, a partir daqui, desse 2,2, a gente já pode considerar que isso aqui está desprotonado. Então, a gente vai olhar isso aqui, ó, tá tudo desprotonado. Porque isso não vai mudar. O importante foi isso aqui, ó. A gente viu o pKa, antes do pKa está protonado, depois está desprotonado. Vamos olhar agora o segundo grupo. Eu adoro fazer isso com corzinha. Vamos olhar agora a amina, tá? Vou botar ela vermelha. Aqui. Tá. Em pH neutro, a gente já sabe como é que tá. Tá? NH3+. Show? Show. Agora, qual é o pKa2? Qual é o pKa2 dela? Qual é o pKa dela? 9. Opa, 9. Antes do 9, estará protonado. Então, tudo que tá aqui, ó, antes do 9, tudo que tá pra cá, está protonado. Concordam comigo? Então, tudo aqui que está antes do 9, dos pHs 9 aqui, a gente vai considerar que ele está protonado aqui. Então, vai ficar NH3+ aqui também e aqui também. Opa, e no 10? No 10 passou. Quando você passa do pKa, ele está desprotonando. Então, ele ficou aqui NH2. E a mesma coisa aqui no último, que é o 13. Beleza? E agora, onde é que entra o pKr, gente? Vou colocar ele de azul. Olha aqui, o pKr, o radical todo, é isso aqui. Só que a gente está olhando só para o lugar em que está a carga. Tá aqui, tá vendo? Então, aqui, vamos pegar aqui e botar ele de azulzinho, pra gente conseguir visualizar bonitinho, simpático. Até aqui. Qual é o pKr dele? 10,5. Eu sempre começo pelo neutro. No neutro a gente já sabe, está NH3+. Show! Antes do pKr dele, ele vai estar protonado. Então, aqui, ó, NH3+, NH3+. Opa, 10,5. Presta atenção nisso, gente. Esse 10 aqui, ó, ainda está antes de 10,5. Então, aqui, ele ainda está protonado. Ele só vai desprotonar quando passar de 10,5. Então, aqui, ele virou NH2. Show? Agora, vamos olhar a carga líquida disso tudo? Aqui, no pH1, a gente tem alguma carga aqui? Não. A gente tem uma carga aqui e uma carga aqui. Então, aqui, ficou, ó, somando aqui as carguinhas, a gente ficou com mais 2. Agora, aqui, a gente tem uma carga a menos, uma carga a mais e outra carga a mais. Essas aqui vão se anular e vai ficar mais 1. Mesma coisa aqui. Vai ficar mais 1, porque aqui se anulou, se anulou. Agora, aqui, ó, tem um menos, uma carga negativa, nada, né? Negativa não, é uma carga 0. E uma carga a mais. Opa, se anularam. Então, ficou 0. E aqui? Aqui tem uma carga 0, uma carga 0 e uma carga negativa. Agora, isso aqui ficou menos 1. Isso aqui é a carga líquida nos seguintes pHs. Entendeu? Esse conceito de pKa1, pKa2 e pKr não é difícil, ele só é chato. Quando a gente tem, por exemplo, o ácido aspartânico. Isso aqui é um aminoácido. O ácido aspartânico, tudo que é ácido, gente, lembra do COH. COH é o nosso divo. A gente já sabe aqui que ele vai ter um grupamento de ácido carboxílico. Então, a gente nem precisa saber necessariamente disso aqui, de como ele é montadinho, bonitinho, se a gente souber o que ele tem no radical. Então, vou pegar aqui o exercício do ácido aspartânico, tá? Que eu gosto bastante dele. Aspartico, perdão. Aspartico. Escrevi bosta. Ácido aspartico. A gente tem aqui, ó, o ácido aspartico. Não vou colocar a estrutura dele, tá? Ácido aspartico. O pKa1 é 2. O pKa2 é igual a 3,9. E o pKar, ou pKa3, é igual a 9,8. Beleza. O que a gente pode olhar aqui? Ele vai pedir o pH nos seguintes. Ele vai pedir no pH, a carga líquida nos seguintes. No 1, no 3 e no 7.
botar no 11 também, só pra ficar bonitinho. Então, a gente vai olhar o quê? Vamos com calma. Aqui, o pK1. Eu vou só anotar as cargas, hein? Vamos começar pelo ácido carboxílico, que a gente sempre começa por ele. O pK1 tá 2. 1 tá antes de 2. Se ele tá antes do pKa, ele está protonado, correto? Então, aqui ele vai ficar com carga? Não vai ficar com carga. Por quê? Porque se esse aqui é o COH, ó, COH, ele protonou, mas ele ficou sem carga, tá vendo? Aqui, ele era CO-, ele botou um próton, mas ficou sem carga, porque ficou no estado natural do ácido carboxílico. Então, aqui ficou carga 0 pro ácido carboxílico. Carga 0. Ácido carboxílico no -3. Opa! No -3 não. Eita, eu vou tirar até esse menos, porque sou confusa e é complicado. Opa! Passou do pKa do ácido carboxílico. Aqui a gente já sabe que ele desprotonou. Se ele desprotonou, ele ficou com uma carga negativa. Então, aqui a gente tem uma carga negativa. Passou, então já pode dar ali, assim, ó. Vai metendo. Vou botar aqui, ó. COH. Pulando. Vamos pro próximo. pKa2. Que seria a amina. Gente, essas cores não estão fazendo nenhum sentido, né? Mas vai na vibe. No 1, tá antes do pKa2, não tá? Beleza, então ele tem carga negativa ou positiva? Ele está o quê? Protonado. Se ele está protonado, ele tem uma carga positiva. Por quê? Porque o estado natural da amina é NH2. Adicionou um próton, vai ficar NH3+, vai ficar com carga. Então, aqui, a gente vai ter uma carga de +1. No 3, ainda está antes do 3.9, que é o pKa2? Ainda está, então aqui ainda é +1. E agora, no 7? Ih, passou. Passou, então aqui fica a carga zerada. No próximo, hein, gente? A gente não sabe, assim, o pKr, como é que é a estrutura do ácido aspartico? Não tenho nem ideia. O que eu sei é que, se é ácido, tem um COH. Isso eu sei. Se eu tenho um COH aqui, antes desse número, ele estará protonado. Então, até aqui, ó, até aqui, vou colocar aqui ele em azul mais escuro. Até aqui, eu sei, ó, que ele tá sem carga, gente. Que ele tá no COH, ó, aqui, aqui, aqui. E quando ele passou do 9.8, que é o pKr, se ele passou, ele desprotonou. Se ele desprotonou, ele ficou com uma carga negativa. Então vamos olhar aqui o que aconteceu. Qual é a carga líquida? Aqui, ó, 0, 0 e mais 1, carga líquida mais 1. Menos 1, menos 1, menos 1 mais 1 e 0, ficou 0. Menos 1, 0, 0, ficou menos 1. E aqui ficou menos 2. Olha que lindo, gente. É lindo. A química é linda. Eu falando isso depois de explicar malzão. Paciência. Bora. Pegaram o que é pKa, pKb, pKa, pK1, 2 e pKr. Se não pegaram, vocês podem... Meu e-mail vai estar aqui, vocês podem reclamar, falar, meus comentários estão abertos, fala, Giovana, nunca mais dê aula. Vou levar em consideração. Mas então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês umas classificações. Ai, Giovana, mais coisa, mais merda. Calma, porra. A gente vai ter as classificações de... Isso vocês já sabem. As classificações, estou até pegando o slide aqui que eu tô usando, porque eu tô um pouco perdida. Então por isso que eu tô demorando. Eu vou dar um pause no vídeo e eu já volto pra falar das classificações. Vou até deixar anotado aqui, ó. Classificações dos aminoácidos. Não vou nem parar, porque eu sei tudo de cor. Vamos lá. A gente vai ter os apolares. O que são os apolares? É que no radical, no R, só vai ter hidrocarboneto. Só vai ter CIH. Show? A gente vai ter os aromáticos. Giovana, o que são aromáticos? Aromáticos. Nossa, letra de hieroglifos aqui. Os aromáticos, gente, vocês lembram do anel benzênico? Que é isso aqui? Isso aqui é o anel benzênico. Também é chamado de aromático. Então, quando a gente tem uma classificação de um aminoácido aromático, é que no radical aqui... Tá em preto aqui. No radical vai ter um anel benzênico. Agora, imagina comigo. Tem um aminoácido que ele vai ser assim, ó. Vai ter aqui o radical, bonitinho.
e vai ter um OH. Gente, esse OH aqui, ele pode ser desprotonado. Ele ser aromático, ele não implica em ser protonado ou desprotonado. Tipo, ele pode ser, entendeu? Esse OH aqui, ó, esse H pode muito bem meter o pé, entendeu? Então, isso aqui pode sim entrar na parada do PKR. A gente vai ter outra classificação, que é polares sem carga, que é, eles têm compostos sem ser hidrocarbonetos, mas eles não têm carga. Então, assim, é uma carga zerada. A gente vai ter os polares com carga negativa. Agora me fugiu um exemplo. E a gente vai ter os polares com carga positiva. Os polares com carga positiva, a gente já fez um exercício dele, que é a própria lisina, tá vendo? Ele tem uma carga positiva aqui no radical dele. Então, gente, é bem simples, na real, é só chatinho de pegar, mas vocês pegando já facilita. Eu vou deixar aqui depois uns exercícios eu vou recomendar aqui pra vocês exercícios que vocês podem fazer de PKA, PKA1, 2 e PKR. Mas o que eu recomendo? Vocês mandam assim pra IA, gente. Usem a IA ao favor de vocês. Gera aí exercícios de PKA, PKA1, 2 e PKR voltado para aminoácidos. E para descobrir a carga líquida nos seguintes pHs. Acabou. Ele vai gerar para vocês, entendeu? Então, assim, espero que eu tenha conseguido ajudar. Se ficou muito confuso, pega outra videoaula, pergunta pra alguém que sabe mais. E qualquer coisa, pode deixar nos comentários que eu tiro dúvida, tá bom? Então tá, beijo, gente.